Tem um pessoal também migrando ali do Teams pro Zoom. Então a sala tá enchendo aos poucos, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. 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 Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria aproveitar e já pedir para o pessoal que entrou para incluir também no nome a instituição que representa. Acho que pode nos ajudar aí. E acho que a gente também já pode começar, né? Então, bem-vindas, bem-vindos novamente. Já faz um tempo que a gente não se vê, mas estávamos aqui trabalhando intensamente, apesar do silêncio, trabalhando intensamente nessa nova etapa do Programa Brasileiro de Relato Empresarial em Adaptação. E a ideia aqui hoje é justamente contar um pouco para vocês como a gente caminhou nesses meses de julho e agosto, e o que que a gente pensa até o final do ano, com a participação aí intensa de vocês. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, a apresentação que a gente fez. Tá entrando. Vocês estão vendo a tela cheia? Sim, Então, né, como eu comentei, estamos aqui de volta para falar de relato empresarial e adaptação climática. E queria começar agradecendo, então, os nossos patrocinadores, Caixa, Braskem, CNI, Crepel, e também os nossos parceiros que dão apoio institucional, Race to Resilience, Pacto Global, IBGC, Fiesc, Sebrae, Sebedes, WRI Brasil, Febraban, BNDES e Ministério do Meio Ambiente. Agradecer a todos vocês e a todo mundo que está aqui hoje também para colocar a mão na massa junto com a gente e fazer essa construção conjunta do programa brasileiro. Qual que é a nossa ideia hoje? É uma reunião curta, então a gente vai tentar ser bastante objetiva. A gente gosta de falar bastante no final, mas a ideia é retomar o que já aconteceu e pactuar um cronograma até o final do ano. Nossa proposta é que, né, a gente fez a segunda oficina em junho. Vamos ter a próxima oficina, a terceira e última, em outubro, e houve uma mudança de data, eu vou comentar aqui. Mas nesse meio tempo, entre agora meio de agosto até o começo de outubro, é a ideia que a gente tenha grupos de trabalho para chegar na terceira oficina já com um ponto de discussão pronto, né? Então, propostas de vocês, nossas também, para que a oficina 3 seja mais um fechamento e não a discussão. A gente gostaria muito que a discussão acontecesse previamente. E também o terceiro objetivo é apresentar um pouco do material de base que a gente preparou para os grupos de trabalho e contar, né, também dessa pesquisa que a gente fez nesse mês de junho e agosto. Então, vamos falar desses três campos. Então, só retomando, tem gente que esteve em todos os momentos, tem gente aqui nessa reunião que não esteve nas oficinas e outros encontros, mas, retomando o processo de uma forma geral, a gente teve uma primeira oficina em abril, ali a gente falou de objetivos desse programa, as expectativas, né, das pessoas participantes em relação a relato empresarial e adaptação, e conversamos um pouco também sobre os princípios e premissas de diretrizes para relato. A gente conheceu também naquela oficina outras iniciativas relevantes no contexto brasileiro e empresarial que podem gerar demanda de informação
e que podem, então, também nos apoiar nesse processo de construção do relato e adaptação. E aí eu trago aqui embaixo, né, as principais referências que a gente conversou sobre naquele dia. Entre as oficinas 1 e 2, a equipe do FGV-SES, estruturou uma primeira versão das diretrizes e pôs para consulta do grupo, recebemos contribuições, consolidamos agora, mas continuamos escrevendo, então ainda não mandamos uma versão 2 para vocês, mas vamos mandar, tá? Na oficina 2, a gente deu um passo a mais, né, desceu um bullet e foi olhar, então, para a materialidade, os limites que são importantes para definir como a empresa vai relatar, o que a empresa vai relatar, então, limite geográfico, temporal, qual é o recorte da cadeia, enfim. E também falamos em qual seria a estrutura de relato ideal aí, que vocês achariam, né, ideal para a gente seguir, a fim de que as iniciativas já existentes e essa iniciativa desse programa estivessem alinhados. Também falamos um pouquinho sobre a gestionalidade, linha de base, e agora, entre oficinas, a gente trabalhou tanto no conteúdo das diretrizes e também se aprofundou na pesquisa de informações para relato. Então, vocês vão ver mais para frente com a Nath, uma proposta de trabalho e também o resultado dessa pesquisa. E esse vai ser o material base para o trabalho dos GPs, dos grupos de trabalho. Gente, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou perguntar, mas a nossa proposta, né, é que agora, hoje a gente faz essa reunião de kickoff, mas os trabalhos a partir da semana que vem começam com GTs, e ele segue aí por um mês, um pouquinho mais de um mês, né? Então, até dia 26/9. Qual que é a ideia, então? Que a gente divida as pessoas interessadas em participar em 3 grupos de trabalho, que se relacionam aos pilares de relato, que foram consensados na oficina 2, e que a gente discuta nesses grupos de trabalho quais são as informações que serão solicitadas nesse relato e possíveis indicadores. Na oficina 3, que então mudou para 2/10, a gente vai ter a apresentação dessas discussões nos grupos de trabalho, né, com os resultados e também pode fazer uma breve discussão ali, né? A gente vai ter um período aí do dia 2/10 até 29/10 para consolidar tudo que vier também da oficina 3 em uma proposta e enviar, então, essa proposta para uma consulta pública em 29/10, então esse mês de outubro. E a nossa ideia é encerrar essa consulta no comecinho de novembro e lançar as diretrizes também. Nesse processo, a gente vai mantendo vocês informados, vai enviando material para vocês lerem, concordarem, discordarem, mas a ideia é a gente lançar essas diretrizes na primeira quinzena de dezembro. Em 2026, então, a gente lança ela em dezembro, até o começo do ano a gente acaba de estruturar a plataforma online, que já vai ter começado, né, anteriormente, mas a gente lançaria o programa e a plataforma em março de 2026 num programa, num evento presencial, também aí aberto para mais gente, além desse grupo que está aqui hoje, né, que esteve presente nos outros encontros. Alguma? Então, eu vou contar. Aqui, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? E também é uma proposta, a gente traz essa proposta e estamos abertos para consensar essa proposta ou ter alguma mudança, se vocês acharem que sim. Então, qual que é a ideia dos grupos de trabalho, né? O que a gente pensou? Então, primeiro, a gente vai ter um grupo de trabalho para governança e estratégia. Então, lembrando dos pilares do IFRS, né? A gente tem um pilar de governança, um pilar de estratégia, um pilar de gestão de riscos e um pilar de metas e métricas. A gente preferiu juntar o pilar de governança e estratégia em um único grupo. E aí pensamos, né, como uma das premissas do nosso programa é não fazer sozinho, ter todas essas instituições construindo em conjunto esse programa. Então, a ideia foi
convidar um anfitrião e um co-anfitrião que, de certa forma, se relacionam a esse pilar, que possam também, nas discussões, né, trazer contribuições significativas para a decisão, enfim, para as escolhas que serão feitas ali. Então, no grupo 1, a gente convidou o IBGC para ser anfitrião e CBS para ser co-anfitrião. No grupo 2, gestão de riscos, a CNI como anfitrião e o BNDES como co-anfitrião. E no grupo 3, metas e métricas, a Braskem como anfitrião e o Pacto como co-anfitrião. E aí, nesses grupos, teremos também, pessoal, a nossa equipe e vocês, pessoas inscritas no GTs. Então, talvez nem todo mundo que esteja nessa reunião já se inscreveu no grupo de trabalho. A gente já tem inscritos, mas a gente deixou o QR Code aqui para justamente vocês pensarem, quem não tinha visto o e-mail antes, ou quem nem se inscreveu, ou quem não tinha decidido, né, se gostaria de entrar num desses grupos. E ali, a partir desse QR Code, vocês conseguem selecionar um ou mais grupos para participar, tá? Então, vou deixar um minutinho aí, só para o pessoal poder conectar, se quiser, e também a gente vai mandar depois essa apresentação, então esse QR Code vai estar disponível. Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Eu vou contar um pouco mais sobre como vão ser esses grupos, né? Qual o objetivo e tudo mais. Ó, Daniel, pode falar, Daniel. Bom dia, pessoal. Eu tenho só uma pergunta, Marta. Quantas pessoas, por exemplo, da Caixa podem participar? Quantas quiserem. Tá, tá. Inclusive, né, a gente, lógico, os e-mails, eles têm ido para as pessoas que participaram, se inscreveram ao longo do processo, né? Uhum, Mas se você, por exemplo, identificou que tem alguém da Caixa muito voltado para a governança, que não tenha participado, é interessante compartilhar o material do que a gente já conversou anteriormente, né? Também para a pessoa saber exatamente do que a gente está tratando, mas tá. você pode trazer mais gente para contribuir na Não, eu conversa. pensei no grupo 2, na verdade, porque a área de gestão de riscos a gente tem trabalhado bastante com eles em algumas iniciativas aqui dentro da Caixa e eles estão participando de outras iniciativas que nós estamos participando também. E eu acho que talvez fosse interessante incluir alguém da nossa área de risco para participar. Acho que a única coisa que a gente pede, eu acho ótimo, a única coisa que a gente pede é que contextualize bem o pessoal. Vocês também vão receber o material de apoio, então, ao olhar o material, vocês, né, já também vão conseguir imaginar o que vem pela frente, mas sim, todos podem participar, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Nada. João, Oi, gente, bom dia. Eu tô na rua, então não vou abrir a câmera, tá? Eu sou da sociedade civil e eu faço articulação de uma rede de empresas que fazem investimento social privado. E potencialmente tem ali vários interessados, seja os times de ISP ou times de sustentabilidade dessas empresas, que poderiam se interessar em entrar. Tem algum material de apoio que eu possa utilizar para fazer esse engajamento? eu vou comentar aqui uma coisa, e eu acho que vale também a opinião da Mari, da Gabi, enfim, da equipe do SES, da Isa. A gente vai ter um momento depois, João, que é um momento de consulta pública, né? E eu acho muito importante a gente engajar esses outros atores que não estão participando da discussão até então. Para esse grupo que a gente tem hoje, a gente tem o foco em instituições que já estão bem dentro da agenda, né? Eu não sei como é que estão essas instituições que você comentou, mas de qualquer forma, se você acha que a gente não pode ter nem grupos muito grandes que não permitam a discussão e o avançar da, da conversa, e a ideia também não é ter grupos muito pequenos, né? Que a gente não tem uma diversidade aí de olhares, mas a gente pode inclusive envolver essas outras instituições no processo de consulta pública, que a gente vai ter que envolver, né? Tem um momento de consulta pública que eu acho que vamos receber contribuições também, mas a gente pode conversar especificamente depois, se você achar que algumas já têm um trabalho bem desenvolvido,
e aí ver como é que elas podem entrar nessa primeira etapa. Não, perfeito. Eu fico à disposição de vocês. Aí eu colocar a rede à disposição, nossos contatos, porque for mais interessante para vocês em cada etapa aí. Não quero furar fila, acho que é até por isso que eu pergunto. Não, mas é importante sim, viu? É, Não, bacana, eu fico à disposição para a gente puxar um call rapidinho para a gente pensar direito essa estratégia aí. Eu estou embarcando agora, eu deveria participar de todos os momentos com vocês, mas sempre dava conflito de agenda. Inclusive hoje está dando daqui a pouco, mas eu consegui entrar aqui hoje. obrigada, viu? Boa viagem. Bom, então, qual que é a ideia aqui? Eu vou contar um pouco também desse momento de conflito, que eu acho que é bem importante. A gente tem, nesses grupos de trabalho, nesses 3 grupos de trabalho, nosso objetivo é que a gente proponha, né? A gente proponha quais as informações devem ser relatadas pelas organizações, em cada pilar. E também que a gente propõe alguns indicadores para isso. Qual que é o nosso produto final, né? O que sai desse grupo de trabalho? É uma planilha, tem um template que a gente vai fornecer para vocês, mas no final é uma planilha preenchida com essas informações que pretendemos pedir para as empresas, para as organizações, né, referente a cada grupo de trabalho. E aí a gente também tem uma distribuição de papéis. Então, o que que a gente pensou para o anfitrião e para o anfitrião? Que nesse período aí de 18, que é a segunda-feira que vem, né, 18/8 até 26/9, Camila, eu só vou terminar essa parte do anfitrião e co-anfitrião e daí eu já abro para você, tá bom? Então, o anfitrião e co-anfitrião, eles vão se dividir ali nas atividades, mas a ideia é estabelecer uma agenda de 3, 4 reuniões no máximo, reuniões online, de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, para que vocês possam, então, a partir daquela listagem que a gente fez, olhem para as informações a serem relatadas, né? Então, é esse o objetivo das reuniões. A ideia é que o anfitrião e co-anfitrião também proponham uma estrutura de reunião, as pautas, registrem as informações, e aí a gente vai ter um diretório compartilhado para que todas as informações das reuniões elas fiquem dentro de um diretório compartilhado. E aí, como eu falei, né, a partir da experiência naquele tema, daquele pilar, que o anfitrião e co-anfitrião conduzam as conversas e ponderem com os grupos o que é mais relevante para relato. E aí é muito legal ter dentro, junto com os anfitriões e co-anfitriões, uma diversidade aí, né, de instituições. Então, empresas que possivelmente vão estar no papel de relatores, outras instituições que estejam no papel de usuários das informações, para ter um equilíbrio, uma discussão ali do que é talvez o ideal, o que é possível, enfim, para ter essa troca, né? E aí o objetivo também é que na terceira oficina os resultados desse trabalho de reuniões seja apresentado de forma sistematizada. Pode falar, Camila. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marta. Eu estive presente na primeira oficina e eu fiquei, assim, dentre as discussões, né, que surgiram na oficina, como eu represento o Sebrae, então eu represento uma particularidade bem diferente das grandes, né, e assim, né, eu tenho essa preocupação de como que, em qual grupo, por exemplo, né, eu me inscrevi em 2, mas eu não sei se esses grupos vão discutir esse tipo de pauta, porque, por exemplo, na primeira oficina, a discussão foi muito de como que nós vamos fazer ou inserir o relato para pequeno, ou de que forma o pequeno pode começar a relatar em relação à parte de adaptação. E aí eu tenho essa dúvida, né, porque eu gostaria muito de contribuir com essa característica, né, até para que eles se sintam inclusos mesmo dentro desse processo, mas eu ainda tenho essa dúvida em qual, dentro desses grupos que agregaria melhor essa discussão, né, e tal. Tá. Eu não sei se vocês conseguem participar com mais de uma pessoa também, só para não te deixar sobrecarregada, mas a gente prevê um item específico que eu vou chegar no próximo slide, que é justamente olhando para pequenas e médias. Então, eu vou retomar logo mais a sua pergunta. O que a gente pensou só em papel das pessoas inscritas? Isso é muito importante.
Vocês vão participar das reuniões, né, nas quais vocês serão convidados, mas a ideia é que vocês façam uma leitura prévia do material que vai ser enviado e não deixem para ler na reunião, mas a ideia é já levar sugestões para a reunião. Acho que na hora que vocês virem a planilha vai dar para entender um pouco melhor. Mas, então, esse é um compromisso que a gente pede. Então, as pessoas inscritas olhem previamente e separem lá um tempo para refletir. Então, do que levariam como sugestão, debate para a reunião e pedimos a participação ativa, né? Discussão, conversa, enfim. Nós vamos acompanhar todas as reuniões do GT e vamos contribuir na discussão como um participante normal, né? Então, a gente não tem nenhum, nenhum, estamos todos juntos aqui. E aí a gente também vai organizar os resultados dos grupos, que vão ser enviados no dia 26/9 ali, para apresentar na oficina 3. E aí, talvez respondendo um pouco da sua pergunta, Camila, como é que a gente pensou nesse trabalho? Então, a gente vai partir dessa lista longa de informações, indicadores que foram gerados a partir de uma pesquisa nossa, que vai estar numa planilha de Excel. Primeira pergunta, né? Quais são as informações para relato que vocês, ou que aquele grupo, acha mais relevante e que deveriam estar, portanto, dentro do programa? Que outras informações e indicadores vocês acham importantes e que não estão nessa lista que vocês incluiriam? Tem um ponto importante aqui, que é, caso vocês tirem essa pergunta ou vocês tenham essa informação vinda de alguma referência, a gente tem um campinho lá para indicação de referência. É importante para depois a gente ver, entender o que é aquele tipo de informação gerada, né? Quais outros relatórios ou quais outras demandas ela pode apoiar, né? Então, vai apoiar a resposta do IFRS, da CVM, enfim, então é importante essa rastreabilidade da referência, se houver, né? Então é isso. Então, o que tem lá que fica, o que poderia ser incluído, e aí consolidar uma lista final. E também sugerir formato de resposta. Então, por exemplo, eu quero saber, eu faço uma pergunta para ter uma resposta sim ou não. Ou, não, esse tipo de informação é importante, mas eu preciso de um maior detalhamento e eu não preciso de uma padronização por exemplo, para um relatório que eu consiga tirar do programa. Então, eu posso deixar um campo aberto para descrição. Ou, puxa, eu quero saber volume de investimento. Vou pôr um número exato, vou pôr uma faixa, né, de valor. Então, que vocês também, na medida do andamento aí dos trabalhos, possam, num terceiro momento, sugerir os formatos de resposta. E aí a gente tem duas perguntas que a gente gostaria muito de seguir aqui, que é, primeiro, o que se aplica a pequenas e médias e o que não se aplica. Era essa ideia, que a partir dessa lista grande, também a gente pudesse opinar, e aí eu acho que vale muito a participação de vocês, Camila. Puxa, isso aqui é uma informação muito detalhada, então a gente ou não segue com essa informação para pequenas e médias nesse momento, né? Ou é uma informação muito relevante, então a gente segue com uma pergunta modificada, simplificada, enfim, faça essa discussão. E também a gente tinha outros dois grupos, era o pessoal do sistema financeiro e das seguradoras, que a princípio a gente tinha visto muito como usuários, mas nas conversas também falaram, não, a gente é usuário e é relator, né? Se existe alguma indicação já nessa primeira discussão de grupos daquilo que serviria ao sistema financeiro e seguradoras. E aí a gente colocou um lembrete aqui, que eu acho que tem também a ver com a fala do João, que justiça climática ela é um assunto, né, um tema transversal. Ela é considerada assim dentro do plano clima, adaptação também. Então, que valem a pensar, e eu não sei se vocês vão querer, de repente, né, com a experiência de cada um, por exemplo, se o pessoal da comunidade trabalha em um desses grupos, ela já pode trazer esse olhar de como essas perguntas ou novas perguntas podem tentar abarcar alguns pontos importantes. Também tem o pessoal que estava falando sobre condições de trabalho, enfim. Então, eu acho que cada um na sua especificidade pode tentar
agregar nessas discussões, Camila, né? Trazendo um olhar específico. É, Então, agora, a gente queria mostrar um pouco para vocês de como é que foi feita a nossa pesquisa e qual seria esse material base, né, para vocês trabalharem. Vou passar para a Natália. Mai, Nath, eu acho que vale só abrir mais uma vez, né, para dúvidas, assim, se ficou clara a dinâmica dos grupos, antes da gente entrar mesmo no material que vai servir de base para o trabalho. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Oi, desculpa, Mariana que falou, né? Não, é só uma dúvida. Até quando a gente tem de prazo para definir as pessoas que podem se inscrever nos grupos? A gente está propondo que os grupos comecem a trabalhar, né, Marta, na segunda-feira, no início da semana que vem. Então, idealmente, Hoje. as pessoas estarão inscritas até amanhã, final do dia, né? Tá, Sexta-feira, para os grupos formados no início da semana. Mas eu acho que se precisar estender até o comecinho da semana, também não tem problema, porque enquanto isso os grupos também vão estar olhando os materiais, até agendar a primeira reunião, ainda vai, acho que levar um tempinho. tá bom, tá bom. Obrigado. Oi, posso? Bom dia. É porque eu não achei a mãozinha aqui, desculpa, gente. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu cheguei um pouco atrasada, na verdade, porque eu entrei no Teams. Então, eu só tô com uma dúvida. A CNI, né, como host, a gente vai, vocês vão enviar para a gente o contato dos inscritos, e a partir disso, desculpa se vocês até passaram por essa informação, e aí a partir disso, com essa consolidação dessas pessoas, dos e-mails, a gente organiza por aqui as reuniões, naturalmente convidando vocês, enfim, eu queria entender um pouco assim, como que a CNI, né, nesse processo de host, vai encaminhar esse início aí. É isso mesmo, Rafa. Eu acho que a ideia é a gente encaminhar os grupos, então por isso a importância das inscrições até o começo da semana, para a gente poder organizar uma lista de contatos para vocês, e encaminhar. E eu acho que o primeiro passo é vocês também verem nas agendas, a gente vai colocar, a gente tem um drive que é compartilhado com todos os grupos, então a gente podia montar ali uma agenda de propostas de reunião, inclusive para não tentar não confrontar, né, datas dos grupos, para quem tiver em dois, seria o ideal, mas vamos ver as possibilidades. E propor essa agenda de 3, 4 reuniões. Entre host e co-host, a ideia é que vocês organizem a pauta, as intenções, até aonde começa a discussão daquela reunião, onde termina, façam os registros também do que ficou, né, conversado na reunião, pode ser a própria gravação do Zoom, ou, enfim, ou transcrição organizada, subam no Drive compartilhado, mas eu acho que a função aí de host, co-host, em especial, é, é, tem essa parte mais operacional de convidar, confirmar a reunião, propor uma agenda, mas também é contribuir com a experiência, no sentido de direcionar a conversa e as decisões. Tá, não, perfeito, Marta, obrigada. E aí, no nosso caso, é o BNDES, né, que é o... E aí, a gente faria esse contato com eles? Como é que, para poder ter um alinhamento prévio? Eu tô aqui, Rafaela, bem Oi, 10. tudo bem? A gente se fala depois, Tá, não, tá ótimo, bom? só para a gente começar a se Uhum, alinhar, não somente essa questão operacional, né, mas toda essa questão técnica também. com Obrigada. certeza. E a gente vai esperar uns 10 minutinhos finais aqui na reunião, se der tempo, pelo menos para os grupos já entrarem num primeiro contato, Ah, assim. tá, Inclusive beleza. com quem já Então se me adiantei inscreveu. aqui. Tá, obrigada, desculpa aí, seu... Imagina. Obrigada. Oi, bom dia, pessoal. Acho que a gente está mostrando um pouquinho do que a gente preparou como material base para o trabalho dos grupos de trabalho, né? Então, Marta, você pode passar para mim? Eu sou Natália Lúcia, da FGV, enfim, estava com vocês na primeira oficina, não estive na segunda, então faz mais tempo ainda.
Acho que alguém perguntou, né, no chat, a gente até foi objeto da segunda oficina, a decisão de como seriam organizadas as informações para relato do programa brasileiro e optou-se por seguir com os mesmos pilares, né, que existe no IFRS. São eles governança, estratégias, gestão de riscos e oportunidades e métricas e metas. Partindo do que existe no IFRS, nós adaptamos para dar conta daquilo que nós entendemos que tem que estar dentro do programa e também para organizar, né, como os grupos vão trabalhar. Então, esses textos que vocês estão vendo aí são, vêm do IFRS com algumas alterações, né? Governança, portanto, vai tratar de compreender processos, controles, procedimentos de governança para monitorar, gerenciar e supervisionar os riscos e oportunidades relacionados ao clima. Estratégia tem esse objetivo de permitir que os usuários das informações de adaptação entendam a estratégia de uma entidade para a gestão de riscos e oportunidades relacionados ao clima. Gestão de riscos e oportunidades tem o objetivo de permitir que os usuários das informações de adaptação entendam os processos para identificar, avaliar, priorizar e monitorar os riscos e oportunidades relacionados ao clima e as medidas de adaptação. E métricas e metas tem o objetivo de permitir que usuários de informações de adaptação entendam as metas e o desempenho de uma organização em relação aos seus riscos e oportunidades em relação ao seu plano de adaptação. Então, né, uma característica do programa que vai um pouco além do que o IFRS propõe é um olhar específico para o plano de adaptação e, né, além da gestão de riscos e oportunidades climáticos, e um olhar mais específico para o plano de adaptação e para medidas de adaptação. Esses são os pilares. A organização dos grupos dos grupos de trabalho se baseia nesses 4 pilares, vocês escolheram a partir desses temas, mas a gente organizou de uma forma em que fizesse sentido, né, o trabalho do grupo. Então, acho que você pode mostrar o próximo slide, Marta. Tá pequenininho aí, eu vou falar, depois vocês podem entrar com mais intenção, mais um olhar mais preciso. Esse diagrama, ele tem o objetivo de, dentro daqueles pilares que nós estamos definindo para o programa, que são baseados no IFRS, entender que tipo de informação vai estar em cada um dos pilares, né, na hora do relato, e também como esses grupos de trabalho que a gente está formando a partir da semana que vem vão trabalhar. Então, dentro do pilar de governança, que tem aí um olhar muito para a alta gestão, existem as políticas, processos e controles de governança. E existem metas e métricas atrelados, né, à política, à alta gestão. Então, vocês veem em azul as informações que estão relacionadas ao pilar de governança, né, mas dentro ainda existem metas e métricas que podem estar relacionadas ao pilar de governança. Então, o quadradinho azul ali, que dá um exemplo de meta, ele está dentro, né, do grupo de metas e métricas, mas ele vai ser trabalhado pelo pilar de governança por ter relação com aquilo que o pilar de governança vai estar olhando, né, que é essa visão da alta gestão, das políticas e da governança em si. O pilar de estratégia, ele então olha para as premissas, enfim, definições para o processo de identificação, avaliação, priorização de riscos e oportunidades e parâmetros para o planejamento. Neste pilar, existem aí os procedimentos e controles que são, né, mais das áreas que vão trabalhar, das áreas estratégicas integradas. Ele vai, então, ter um olhar para qual é o horizonte temporal, né, curto, o que a organização considera curto, médio, longo, quais são os cenários climáticos usados, quais são os critérios ou os métodos ou os procedimentos para priorizar riscos e oportunidades, né? Então, aqui a gente está falando, é importante deixar claro que nesse diagrama a gente está falando das informações que devem ser relatadas. Existem diversos outros passos, né, na elaboração de uma gestão de riscos e oportunidades e de definição de plano de adaptação que não estão no pilar porque não necessariamente vão ser relatados. Mas aqui, então, existe esse momento de priorização,
os riscos, né, e oportunidades priorizados vão ser relacionados à organização, mas também aos territórios, né, que a organização atua, e também à cadeia de valor. Lembrando que existe um bloco, né, de escopo que foi tratado na oficina 2, que a Marta trouxe, que são os limites, que trata da materialidade, que trata de como a gente vai definir limites da cadeia de valor, como a gente vai definir os limites dos territórios, que foi tratado na oficina 2 e está sendo elaborado, né, nas diretrizes conforme os resultados daquela oficina, né? Aqui a gente está falando, então, que tipo de informação vai ser relatada para cada um desses pilares. Então, passamos por governança e estratégia. Dentro de governança tem as metas relacionadas à governança. Dentro de estratégia tem monitoramento de metas e métricas macro, né? A gente está chamando de macro, são essas que são relacionadas à estratégia. Então, a gente dá exemplos ali, né, no painel de metas e métricas. Esse é um desafio a construirmos conjuntamente. Então, quais são essas metas e métricas? Que tipo de informação tem que ter nesse painel para que os usuários da informação de adaptação entendam e acompanhem a estratégia da organização, né? Então, sim, o grupo de estratégia também vai olhar para o monitoramento de metas e métricas no contexto da estratégia, que estejam relacionados à estratégia. Gestão de risco, então, seria o próximo passo. E daí aqui uma das coisas que até aqui, né, dentro do pilar de estratégia, tem aí como final, como último produto, digamos, a lista de riscos e oportunidades priorizadas, né? A gestão de riscos e oportunidades, o que diferencia um pouco do IFRS, o IFRS ele traz o plano, as medidas de adaptação para dentro da estratégia, né? A gente colocou dentro do pilar de gestão de riscos e oportunidades. Então, esse pilar de gestão de riscos e oportunidades, ele vai olhar para aqueles riscos mapeados, né? Identificar, priorizar, implementar e monitorar as medidas de adaptação para redução de risco e alavancagem de oportunidades. Então, a partir daqueles riscos priorizados, que a organização deve relatar em termos do que está sendo feito, né? Em termos do que existe de plano de adaptação. Então, linha de base, como é feita, né, pensada a linha de base, se é feito um olhar de adicionalidade das medidas, quais são as medidas de adaptação priorizada para aqueles riscos priorizados, e daí, de novo, nos níveis da organização, da cadeia de valor e do território, e também o como fazer essas medidas de adaptação serem implementadas, né? Então, existe um plano, como esse plano pode ser implementado, como nós planejamos esse plano para que ele de fato aconteça. Então, linhas orçamentárias, fonte de recurso, articulação, parcerias. Então, esse é o pilar da gestão de riscos, que também deve ter métricas e metas, né? A gente, só que relacionadas a, por exemplo, linha de base e tal. Mas existe uma particularidade nesse programa que vai, inclusive, além do outros que a gente está avaliando, que é olhar para as medidas de adaptação com um olhar mais detalhado. Então, tem um grupo aí de monitoramento das metas e métricas mais micro, que vai olhar para as medidas de adaptação. Então, que, como é feito o plano de monitoramento deste plano de adaptação, quais são as métricas e metas desse plano de adaptação. Por vezes isso vai ser por medida, e daí é um nível mais específico. Daí né, o que vem sempre é muito específico, depende do território, depende da medida de adaptação em si, e daí a gente entende que o programa tem também um papel de oferecer um menu, uma possibilidade de indicadores e informações a serem relatadas, relativos a métricas e metas, para oferecer para as organizações que optaram por medidas de adaptação, determinadas medidas de adaptação, fazerem um relato de indicadores semelhantes, parecidos, né, coerentes, e que exista aí alguma forma de trocar e comparar. Então, esse grupo laranjinha, que é o de métricas e metas, ele vai olhar para métricas, metas e plano de monitoramento num nível mais micro do plano de ação em si, do plano de adaptação em si. E daí a gente vai mostrar uma planilha de Excel que talvez deixe isso mais claro, né? Mas
digamos, um nível mais próximo ali da medida de adaptação e do território, né? É, alguém tem alguma dúvida? Eu imagino que tenho várias dúvidas. Eu vou mostrar a planilha de Excel, mas se alguém tiver assim, alguma dúvida latente, a gente pode trazer agora. Eu não estou conseguindo levantar a mão também, bom dia, mas uma pergunta que Bom eu tenho, dia. assim, eu fico olhando, né, os elementos, que o grupo de metas e métricas, ele, de certa forma, é bastante dependente do resultado dos dois primeiros grupos. Então, se está pensado, né, como que esses dois primeiros grupos, que vão estar tratando de governança e estratégia e de gestão de risco, vão ter uma relação também, talvez até de um horizonte temporal de trabalho, às vezes inicialmente mais acelerado, para poder fornecer elementos para que o grupo 3 possa trabalhar melhor, porque não é um trabalho isolado, né? Apesar dele, como você colocou, Nath, mais para o final, ele entrar em detalhes, mas a gente vê que, né, até pelo diagrama aqui, que tem muita relevância o resultado dos outros dois. Então, como é que vocês pensaram um pouco isso? A gente, na verdade, sugere, daí por isso as corzinhas azul e verde, a gente sugere que as metas relacionadas à governança sejam tratadas pelo grupo que está tratando o pilar de governança, justamente por causa desse timing. Então, pessoal da governança vai olhar para tudo que está em azul, mesmo que esse grupinho de metas e métricas e desempenho relacionados à governança, eventualmente, né, esteja relação com métricas e metas. Então, vai ser olhar metas e métricas de governança vão ser olhados pelo grupo de governança, monitoramento e metas e métricas de estratégia vão ser olhados pelo grupo de estratégia, porque senão você tem toda a razão, né? A gente teria que esperar esses indicadores, né, e informações a serem relatadas desses grupos estarem prontos para o próximo grupo conseguir olhar para eles. Então, o objetivo. E quando vocês verem as informações, vocês vão ver que tem bastante relação, né? Então, a gente está falando da alta instância, da alta direção, que metas e métricas a gente tem? A gente está falando da política, que metas e métricas estão relacionadas à política? Faz sentido ser tratado pelas mesmas pessoas. É quase, né? Assim, intuitivo. E daí o grupo de métricas e metas, ele vai ter um olhar mais específico para medidas de adaptação. Vou mostrar um pouquinho, mas a partir de uma categorização de medidas de adaptação, pensar quais são os indicadores e informações a serem relatadas para aquele tipo de categoria. Então, se descola um pouco dos outros grupos. Vamos entrar no Excel. Eu posso compartilhar aqui, Marta, que acho que funciona melhor? Todo seu, Nath. Então tá bom. Gente, a gente falou aqui mais cedo sobre compartilhar um template em que os grupos vão trabalhar. Então, eu vou apresentar esse template, eu vou pedir para vocês não. A gente agora não é o momento de entrar em cada das informações a serem relatadas, eu vou explicar um pouquinho o que são elas, né, em termos gerais, para vocês terem uma orientação e para que o trabalho dos grupos seja, de certa forma, harmônico, né? Então, cada grupo vai receber um Excel que tem a planilha com as informações a serem relatadas para aquele grupo, né? Serão duas planilhas idênticas, uma delas vai ser bloqueada para vocês conseguirem sempre retornar ao que foi discutido, ou melhor, ao que foi entregue, o material original, que não é, né, aquele bruto, dá até para chamar de bruto, material bruto que a gente está enviando. E daí vocês vão lapidando nessa outra planilha, que a princípio é espelhada, igualzinha, como vocês entendem que devem ser essas informações a serem relatadas, sempre trazendo é, aquelas perguntas que a Marta trouxe. O que está a mais? O que pode ser? O que eu gostaria de inserir que não está aí? O que eu gostaria de tirar e etc. Aqui nessa primeira coluna, os pilares, na segunda, nível, nós dividimos basicamente em organização, cadeia de valor e território. Uma primeira divisão, como vocês podem ver, governança está basicamente tratando da organização, mas se a gente for para a estratégia, já tem indicadores nos outros níveis. Aqui,
etapa do ciclo, quem não sabe, né, existe um ciclo, a Marta vai colocar também no Google Drive. Eu acho que vocês não precisam se preocupar muito com essas duas colunas de qual etapa do ciclo de adaptação, né, que está sendo tratada nesse indicador, mesmo porque elas não são super precisas, então é uma informação mais guia e não precisa ser, né, super específica, e vocês não precisam se preocupar muito com isso. Código inventado por nós, ele tem, né, o G como governança, E para estratégia, enfim, tem uma sigla, e ele tem também um objetivo, quando vocês podem ver o número, 1.1, 1.2, significa que essas duas perguntas, elas são derivativas dessa primeira, né? Elas estão tratando de um mesmo tema, são respostas relacionadas. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? O G1, né? Existe uma instância de alta gestão responsável por supervisionar os riscos e oportunidades relacionados a clima e plano de adaptação. E daí a segunda, né, que está relacionada é qual é essa instância? Então, a primeira resposta é sim ou não, a segunda é um nomezinho, e daí, enfim, outras. Quando essa coluna de respostas alternativas, a Marta comentou também, a gente sugere formatos de resposta, né? Então pode ser binária, sim ou não, pode ser um campo aberto descritivo e sempre breve, pode ser uma lista suspensa, enfim, outros formatos de resposta vocês podem trazer. É interessante que vocês pensem nisso aqui para a gente também entender que tipo de resposta se espera. Diretrizes para relato, um pouco de uma descrição do que se espera daquela pergunta, nem todas vão precisar ter, mas algumas podem ter diretrizes, né? Então, essa daqui é sobre se a organização possui uma política de alta gestão. E daí, nas diretrizes está escrito, olha, a adaptação às mudanças climáticas pode ser objeto de outra política da empresa, por exemplo, meio ambiente ou sustentabilidade, mas deve ser tratada de forma explícita. Então, assim, né, uma diretriz de como responder. Fonte, a Marta trouxe, essa é uma coluna importante, a gente se baseou muito no IFRS, mas a gente trouxe outras fontes, GRI, CDP, a taxonomia, TNFD, ESRS, né, que é o da União Europeia, então vocês vão ver vários tipos de fonte aqui. Se vocês incluírem outras, por favor, tragam para a coluna de fonte, é muito importante a gente ter esse rastreamento no final, por dois motivos. Um, né, porque originou de algum lugar. Outro motivo é facilitar o relato das organizações. A organização vai saber que essa informação foi tratada, ainda que de forma diferente, mas foi tratada também nesses indicadores. E então isso é muito importante. A gente pede atenção. A gente deixou algumas perguntas para o grupo de trabalho que foram surgindo, né, conforme a gente foi elaborando. Nem todos têm pergunta, não significa que vocês têm que responder a pergunta em si, é mais para trazer reflexões. E não significa que aqueles que não têm pergunta, então vocês estão livres para editar aqui, né, tudo conforme vocês acharem melhor e necessário. E daí a gente pede nessa planilha que vocês vão estar organizando, editando, mudando, apagando, incluindo, vocês deixem um rastreamento, né? Então, uma breve descrição do que foi alterado naquela linha. É isso, aqui tem as perguntas, a gente, né, essa planilha vai ser enviada na segunda-feira. Ela está ainda em construção, mas está com essa cara para todos os grupos. E daí, conforme a gente comentou, o grupo de métricas e metas, ele tem essa particularidade de entrar num micro, numa questão mais específica. Então, muda um pouco a cara, né, da planilha. Ainda assim, um pilar, ainda assim tratando de nível e pode tratar de cadeia de valor e também de território, além da organização. Mas as informações a serem relatadas vão ser relacionadas a uma categoria de medida de adaptação e também tipos de indicador. A mesma lógica para os códigos, né? E esses códigos também é alguma coisa que vocês não precisam se preocupar super, porque conforme vocês vão mexendo, vai mudando o número e tal, mas é só para a gente ter noção de quando uma pergunta está desdobramento da pergunta anterior, né? Então, aqui no exemplo desse menu de métricas e metas, das medidas de adaptação, para vocês verem como ela entra já num nível mais micro, né? Então, foi feita, e aqui são exemplos, tá?
divulgação, campanhas de sensibilização das ações de adaptação no ano de relato, descreva os canais utilizados. Então, são esse tipo de indicador, né? Ou tem alguns que são indicadores ou informações a serem relatadas, mas que são bem no nível mais micro. Gente, é isso. Mari, pode falar. É, Nath, obrigada. Acho que foi super, super claro, mas deve, claro, ter algumas dúvidas. Antes de abrir, só dizer ou ressaltar essa mensagem de que o grupo de métricas e metas vai estar trabalhando em um que a gente está entendendo como um menu de indicadores e métricas que o programa, né, e a plataforma, quando a gente tiver essa plataforma desenvolvida, vai oferecer para quem está relatando. Então, esse é um bloco aqui em que a gente não vai ser exaustivo. A gente quer trazer uma lista mais longa, específica, diversa possível, para alimentar o usuário, entendendo que as capacidades de adaptação e de relato são muito díspares, né? Tem pequenas e médias empresas também que a gente quer que sejam abarcadas no programa. Então, esse bloco aqui, que o grupo de métricas e métricas vai produzir, nos ajudar a produzir, tem esse papel de munir a pessoa usuária, a pessoa que está relatando, de possíveis indicadores e métricas para o monitoramento das medidas de adaptação que tiverem sido priorizadas pela organização. A lógica é um pouco diferente dos outros grupos, do que está ali como informações para relato dos outros pilares, né? Porque lá é o que a gente vai trazer no programa. Então, lá é aquilo que a gente vai refletir, o resultado final desse trabalho todo, né? É aquilo que a gente vai refletir na nossa estrutura, na plataforma de relato, em todos os componentes do programa daqui em diante. Com isso, acho que a gente pode abrir aqui para uma rodada de perguntas, comentários. E, assim, também, como a Natália falou, vocês vão receber esse material na segunda-feira. É natural que surjam dúvidas a partir disso, a partir do momento que vocês tenham a planilha em mãos e possam navegar por ela. Mas fiquem à vontade para já começar a trazer aí, as dúvidas, se vocês já tiverem alguma. Falando aqui no mudo. Ah, não tô vendo levantar a mão aí, mas eu acho que o Daniel levantou. Deixa ele falar primeiro, aí eu falo Não, depois. não, pode falar, pode falar. Eu falo depois. Não, eu ia fazer um comentário com relação a esse grupo de metas e métricas, que assim, é, nos indicadores nós temos, né, três diferentes tipos de indicadores, né, aqueles operacionais, os táticos e os estratégicos, e, e também temos indicadores de esforço e de eficácia. Então, eu entendo que talvez a gente possa também trabalhar para fazer essa estratificação, porque aqueles operacionais, é exatamente onde você tem um cardápio, mas quando a gente parte mais para o tático e estratégico, é importante a gente pensar um pouco também em algo que a gente consiga padronizar e ter até uma possibilidade de comparabilidade. Comparabilidade no bom sentido, para ver se você está evoluindo bem, como é que você está em relação a uma média, etc. E aí, pensando nessa forma, aí é onde eu quero vir, eu entendo que se o grupo, de repente, tiver sugestões também para as etapas de governança e estratégia e também para essas duas etapas, eu vejo que pode contribuir também, porque pode agregar ao trabalho que o pessoal está fazendo nesse sentido, vamos dizer assim, no momento que a gente estiver discutindo essa parte mais, que vocês indicaram aí para o plano de adaptação, mas entendo que não é restritivo e se a gente tiver proposta também dentro desse ponto mais estratégico, porque até quando você vê governança, estratégia, etc., você já tem padrões bem estabelecidos, então que também há essa possibilidade e havendo, sem comprometer a entrega, que a gente pode também fazer proposta nesse sentido, né? Sim ou não? Perfeito, Xavier, com certeza. Acho que a Mari concorda, né? E a Marta também. Acho que sim, se vocês conseguirem, né, trazer para os outros grupos, acho que é super rico e válido, né? Esse é um exercício que, enfim, a gente segregou por grupos. A gente fazendo esse exercício, eu senti um pouco essa dificuldade, né? De o que fica onde, porque os pilares, eles não são
né? Estão Uhum. bem definidos. Então, sim, os grupos podem trazer sugestões para os demais grupos. Acho que faz sentido. Daniel? Não, a minha, na verdade, não é uma dúvida, é mais um pedido, né? Porque considerando que tem que definir o quanto antes as pessoas que vão participar, se essa apresentação que a gente viu hoje pudesse ser enviada hoje, só para eu contatar a área de risco e ver se eu consigo engajá-los no projeto, na ideia. A Marta já deu o ok, então acho que tá certo, né, Marta? Então tá bom. Era só Sim, isso, Natália. Obrigado. Martinha, você quer, acho que, passar para a próxima? Para. então, na verdade, do nosso horário inicialmente marcado, a gente está no finalzinho já. O que a gente tinha reservado para esse momento agora eram uns 10 minutinhos, mas talvez fique muito, para ir para os grupos, pelo menos para vocês reconhecerem. Então, anfitriões e co-anfitriões, e as pessoas que já se inscreveram ou têm intenção de se inscrever num grupo ou outro. Então, eu acho que assim, depois eu vou mandar por e-mail a apresentação, o link da pasta compartilhada e tudo mais. E aí, talvez eu diminua isso para 5 minutinhos. Vocês topam ficar um pouquinho mais? Também quem não puder e tudo mais. Mas a gente faz uma rodada curta. É nome, instituição que representa. Acho que só para vocês se reconhecerem nos grupos, pode ser? Acho que pode ser bom. Quem não puder, sai, né? Mas as salas ficam abertas ali para quem Isso. puder ficar mais um minutinho. Então, eu vou reservar 5 minutinhos nas salas, tá? Então, eu vou pedir para que vocês escolham as salas que vocês querem entrar. Eu não vou atribuir automaticamente a entrada de vocês. Vocês escolham o nome da sala. Tem o nome do grupo, né? O GT1, Governança e Estratégia, GT2, Gestão de Riscos, GT3, Metas e Métricas. Tudo bem? Aí vocês se direcionam, vocês escolhem a sala que vocês querem estar. Então, vou abrir agora. Você vai colocar no chat, é isso? Eu convidei vocês, eu acho. Vai aparecer para vocês aí um convite, não? Apareceu? Marta, eu não Tá vou entrar na aparecendo. sala porque eu ainda não sei qual grupo eu vou participar, tá? Então, Tudo bem. eu vou ver com o Felipe Bismarck depois e aí eu entro em contato com o pessoal. Mas agradeço a disponibilidade de vocês. E desejo um bom dia para Eu todos. também vou ter que sair, Marta, Marta. posso dar uma sugestão? Só Pode. desculpa, gente, como o pessoal está saindo, vamos pedir pelo menos para os hosts e co-hosts levantarem a mão, grupo por grupo, só para quem também está entrando, está conhecendo, saber quem vai liderar cada frente. Tá, Pode ser? pode. Então tá, então vamos lá. Grupo 1, a gente tem governança e estratégia, então se puderem, a Carla que levantou. Carla, pode dar um oizinho, aí você aparece em destaque. Oi, pessoal, sou a Carla, vou ser a coordenadora aqui do Grupo 1. Então, grupo 1 é estratégia e governança, tá? Isso. CBS é co-host, não sei se a Bruna está por Eles aqui. estão na sala. Ela tá Eles na estão na sala sala. lá. Ai, bom, Sala então 1, acho que tá? Quem quiser ir. Mas eu não estou achando a sala aqui, vocês querem me é, colocar lá? Eu te Eu coloco também lá. não estou vendo aqui, não. Tem que. Pessoal, eu ia falar que tem que ir no maisinho para conseguir achar. Maisinho, gente. Peraí, deixa Na eu barra ver. inferior, Carla. Eu tava demorando a achar também, mas você vai no mais, aí tem salas simultâneas, aí aparece a lista das salas, aí você vai ingressar. Ah, tá. Eu vou para lá, então. Tô ouvindo, só não tô conseguindo abrir a câmera. O meu não aparece aqui, não. Eu vou te direcionar, Xavier, peraí. O Xavier é o host, né, Marta? Da Métricas e Métricas. Enfim, acho que ficou meio. Para quem tá ainda aí. E a Paloma, co-host do Pacto, já tá na sala também. Eu É não a sala entendi, é 3. para ir para a sala ou não? Fiquei na é para ir dúvida porque já agora. tinha um pessoal indo, Rafa. Então, Ah, como então tem vou gente que lá. já foi para a sala, vamos manter as Então é salas. para ir. Vamos... Então tá, então tô indo.
Tem alguém aqui que não encontrou? Apareceu para mim Então, e não tenho mais aqui disponível também. Você quer que eu te coloque em qual grupo? Peraí, que daí eu te envio. Eu quero ir para o de riscos. Pera, mas eu não estou vendo quem está falando. Gel. É a Gel que está falando. Ah, tá bom, peraí. Mandei já, Marta. Alguém mais? Acho que. Marta, aqui é a Lara da Marta, né? Porto. Para o grupo de riscos. Eu também não estou visualizando aqui. Já foi. Mas esse aqui é o de risco, não é? Não, Rubens, eu A te gente está na envio. sala geral. Te mando, pronto. Alguém mais? Tô vendo Luciana. Eu preenchi, só que aparece aqui para mim o form, só que não está aparecendo a área de trabalho. Alguém tem que me colocar também? Ou eu que não estou clicando Qual em que é algum seu grupo? grupo, Priscila? É o de riscos, gestão de riscos. Te mandei para lá. Tá bom, obrigada. Deu certo? Pronto, acho que todo mundo foi, né? Acho que sim. Tá, aqui eu vejo a Luciana da IBRAC. Não sei se ela tá.